Estrutura e aplicação do direito processual penal. O direito processual penal é o ramo do direito responsável por regular a forma como o Estado conduz a persecução penal, ou seja, o processo de apuração e julgamento de crimes. Seu objetivo central é garantir que a justiça seja aplicada de maneira eficaz e respeitosa aos direitos fundamentais. Para isso, o direito processual penal estabelece normas e princípios que guiam a atividade dos órgãos responsáveis pelo sistema de justiça criminal, como o Ministério Público, a Polícia, o Judiciário e a Defesa. Neste episódio, vamos explorar a estrutura e aplicação do direito processual penal no Brasil, abordando seus princípios fundamentais, as fases do processo penal e sua importância para a sociedade. Princípios fundamentais do direito processual penal. O direito processual penal é sustentado por diversos princípios que garantem a legalidade, o equilíbrio e a imparcialidade da justiça criminal. Dentre os principais, destacam-se: princípio da legalidade. Ninguém pode ser processado ou punido, senão de acordo com as normas previamente estabelecidas em lei. Princípio do contraditório e ampla defesa. Assegura que o acusado tenha direito a se manifestar e apresentar provas, bem como a assistência de um advogado. Princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Princípio do juiz natural. Proíbe tribunais de exceção e garante que cada processo seja julgado por um juiz previamente determinado por lei. Princípio da publicidade. Garante a transparência dos atos processuais, salvo em casos de sigilo necessário. Esses princípios formam a base do processo penal, garantindo que ele ocorra de maneira justa e imparcial. Estrutura do processo penal. O direito processual penal brasileiro organiza-se em torno de diferentes fases, cada uma com objetivos específicos. Essas fases são a investigação criminal, o processo penal e a fase recursal. Investigação criminal. A primeira etapa do processo penal é a investigação criminal, cuja finalidade é reunir elementos para verificar se houve um crime e identificar seus responsáveis. Essa fase pode ser conduzida de duas formas principais: pela Polícia Judiciária, civil ou federal, através do inquérito policial, que é um procedimento administrativo destinado à coleta de provas iniciais. Diretamente pelo Ministério Público, nos casos em que o órgão conduz investigações próprias, como ocorre em alguns crimes de corrupção e improbidade administrativa. O inquérito policial, apesar de ser um procedimento preparatório, possui grande importância, pois é nele que são realizadas diligências como depoimentos, perícias e busca por provas. Vale ressaltar que, mesmo não sendo obrigatório, ele subsidia o Ministério Público na formulação da denúncia. Processo penal. Após a investigação, o Ministério Público pode oferecer denúncia, ou seja, apresentar uma acusação formal contra o suspeito. Caso a denúncia seja recebida pelo juiz, inicia-se a ação penal, que segue um rito estabelecido pelo Código de Processo Penal. As etapas básicas do processo penal incluem: 1. Citação do réu. O acusado é formalmente notificado para apresentar sua defesa. 2. Resposta à acusação. O réu, por meio de seu advogado, apresenta sua versão dos fatos. 3. Audiência de instrução e julgamento, momento em que são ouvidas testemunhas, peritos, a acusação e a defesa, além do interrogatório do réu. 4. Alegações finais. Acusação e defesa fazem suas considerações finais antes da decisão do juiz. Sentença. O juiz analisa as provas e decide pela condenação ou absolvição do réu. Recursos e execução penal. Caso uma das partes não concorde com a sentença, pode interpor recursos para instâncias superiores, como o Tribunal de Justiça,
o Superior Tribunal de Justiça, STJ, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, STF. Entre os principais recursos no direito processual penal, destacam-se: apelação, utilizado para contestar sentenças condenatórias ou absolutórias. Habeas corpus, busca garantir a liberdade de quem está sendo preso ou ameaçado de prisão ilegalmente. Recurso especial e extraordinário, voltados para questões jurídicas que envolvem interpretação da legislação federal ou constitucional. Se confirmada a condenação, inicia-se a fase de execução penal, onde são aplicadas as penas previstas na sentença, podendo incluir regime fechado, semiaberto, aberto, penas alternativas e outras medidas. Aplicação do direito processual penal. A aplicação do direito processual penal ocorre diariamente em tribunais, delegacias e outros órgãos do sistema de justiça criminal. Sua correta aplicação garante que os culpados sejam punidos de forma justa, inocentes não sejam condenados injustamente, o devido processo legal seja respeitado, evitando abusos e arbitrariedades. A atuação de profissionais como juízes, promotores, advogados e delegados é essencial para garantir a efetividade do processo penal. Além disso, a tecnologia tem desempenhado um papel crescente na modernização dos processos, com audiências virtuais e sistemas eletrônicos que agilizam o andamento dos casos. Outro ponto importante é o debate sobre garantismo penal, que visa equilibrar o poder punitivo do Estado com a proteção dos direitos fundamentais do acusado. Isso significa que a aplicação do direito processual penal deve sempre respeitar os princípios constitucionais e garantir que ninguém seja privado de sua liberdade sem um julgamento justo. O direito processual penal é uma peça fundamental na engrenagem da justiça criminal, regulando desde a investigação até a execução da pena. Sua estrutura bem definida e seus princípios garantem que o processo penal ocorra de maneira justa e equilibrada, protegendo tanto os direitos das vítimas quanto dos acusados. Por isso, compreender esse ramo do direito é essencial para qualquer profissional da área jurídica, mas também para qualquer cidadão, pois o processo penal é uma ferramenta de controle do poder punitivo do Estado e de garantia das liberdades individuais. E assim concluímos nossa explanação sobre direito processual penal, estrutura e aplicação. Espero que tenha sido útil para ampliar seu conhecimento sobre o tema. Até a próxima!